Beleza. Bom, conforme eu comentei com vocês aí no começo da semana, eu decidi fazer uma inversão aqui na nossa sequência de aula de interpretação, porque na aula de gramática a gente estava falando sobre concordância nominal e eu comentei como essa questão de concordância tem tudo a ver com a questão de variação linguística, né? Por quê, né? Muitas vezes quando eu pergunto para você assim, fala para mim aí uma marca típica de português popular ou aquilo que a gente chama geralmente de erro de português. Você vai falar para mim provavelmente um erro de concordância, né? Então, você vai falar, sei lá, os meninos fez, a gente vimos, né? Então, geralmente quando a gente fala de linguagem popular, primeira coisa que vem à nossa cabeça são problemas de concordância. Para poder ter uma compatibilidade aí entre a aula de gramática e a aula de interpretação, eu decidi trocar, né? A nossa previsão era que a gente falasse sobre implícitos hoje. Eu vou deixar isso para próxima semana, semana que vem não, mas para outra semana, depois da semana do saco cheio, porque aí dá para a gente abordar essa questão da concordância, dá para a gente falar sobre esse assunto variação linguística. Eu pretendo, na nossa aula de gramática a respeito do Enem, falar sobre variação linguística também, né? Porque aí a gente faz uma semana mais ou menos coesa sobre um único assunto, tudo mais ou menos relacionado, o que eu acho que é interessante para a gente ver como os assuntos, na verdade, não estão soltos, né? E o vestibular ele está muito preocupado com essa ideia de que os assuntos estão correlacionados. Então, primeiro, o que é variação linguística, né? Isso é um assunto relativamente novo quando a gente fala de estudo de língua portuguesa, porque até pouco tempo quando a gente falava de estudo de língua portuguesa na escola, a primeira coisa que vinha na cabeça, vocês podem perguntar aí para os nossos pais e tal, era a ideia de que você tinha que aprender norma culta da língua e aplicar essa norma culta o tempo todo, né? Agora, para nós, quando a gente pega o Enem e outros vestibulares aí mais progressistas e tal, qual que é a ideia? Que a gente conheça a norma culta, que a gente use a norma culta quando ela é exigida, né? Muitas vezes isso está sendo exigido na prova de redação, né? Quando se exige lá a dissertação, mas ao mesmo tempo, os vestibulares exigem hoje que a gente conheça outras variedades do português também, né? Outras variedades em todos os aspectos, né? Mesmo na prova de literatura, por exemplo, o que está em jogo ali para a gente é uma variedade mais antiga, né? Uma variedade histórica, né? Que já não existe mais, ou uma variedade regional. A gente vai ler, por exemplo, Graciliano Ramos, tem lá algumas características próprias do português usado por ele. Então, hoje, a gente parte do princípio que língua portuguesa não é sinônimo de gramática. Tá claro? São dois conceitos completamente diferentes. Daí aquela história que a gente ouve, está assassinando a língua portuguesa. Gente, por favor, né? Cala a boca. Mas basicamente, língua portuguesa é um conceito muito mais amplo do que gramática, do que norma culta. O conceito língua portuguesa engloba também a gramática. Na verdade, a gramática é uma parte, eu diria até muito pequena, desse grande universo aí que a gente chama de língua portuguesa, né? Então, eu estou falando aqui de norma culta, língua portuguesa, variedade linguística e tal. Primeiro, vamos definir esses conceitos e aí eu quero, depois, no final dessa aula, comentar um exercício com vocês, que é um exercício da Unicamp do ano passado, Unicamp 2020, e durante nossa aula interativa a gente faz outros exercícios relacionados a esse assunto, né? Mas basicamente, o que eu disse até agora é o seguinte: o que se espera de um aluno que tenha estudado língua portuguesa no ensino médio? Não se espera mais, como antigamente, que ele conheça a norma culta da língua e que ele aplique essa norma culta a todo e qualquer momento. Porque isso não faz sentido, isso soa até um pouco pedante, um pouco arrogante, vocês concordam? Então, o que se espera hoje é que o aluno conheça a norma culta da língua,
use quando ela é necessária, mas que ele consiga transitar entre outras variedades do português, né? Que ele consiga se comunicar tanto em norma culta, de repente num momento de formalidade, no momento em que isso é exigido, mas que ele consiga também se fazer compreender por pessoas que não conhecem a norma culta, né? Que ele consiga ter acesso a efeitos de sentido que não são previstos pela norma culta, né? Então essa é a ideia que a gente vai tratar aqui nessa aula. Bom, então um primeiro conceito que a gente tem que definir e que tem que estar muito claro na nossa cabeça é o conceito de norma culta, né? Eu vou colocar aqui uma definição sobre norma culta, que é uma definição bem interessante, é a definição em que as questões do Enem se baseiam, né? E que não é uma definição intralinguística, porque quando a gente fala de língua, a gente tem duas abordagens a serem feitas. A língua é uma espécie de sistema, né? Então a gente fala uma série de coisas sobre como o sujeito tem que concordar com o objeto, sobre a posição do objeto em relação ao sujeito, sobre as preposições e os verbos, como que eles estão correlacionados. É como se fosse uma espécie de sistema, né? Isso é uma questão intralinguística, porém a gente não pode se esquecer que a língua tem uma outra dimensão, uma dimensão ligada ao uso social. E língua é fato social. E a definição de norma culta está nessa definição extralinguística, né? O que define uma variedade linguística entre as várias que existem como norma culta é o fato, olha bem, norma culta, vamos colocar a seguinte definição, é a variedade linguística mais prestigiada, né? Aquela que detém maior valor social, por ser, aqui que está o pulo, por ser a forma empregada pelas classes dominantes. Então, se a gente pensar do ponto de vista de norma culta, entenda que norma culta é um conjunto de regras gramaticais, né? Ela não é mais comunicativa, né? Porque ela não atinge o maior número de pessoas, né? Ela não é mais econômica, né? Ela não é aquela em que eu consigo dizer mais coisas no menor espaço, muito pelo contrário. Ela não é mais precisa, no sentido de evitar ambiguidades e tal. Mas é que muitas das ambiguidades que a gente tratou aqui durante o ano estavam previstas na norma culta, né? Então, qual que é a vantagem da norma culta? Sendo que ela não é mais precisa, ela não é mais econômica, ela não é mais abrangente. Então, a única vantagem dela é que ela reproduz o modo de falar das classes dominantes. Então é aquela ideia de que se você fala como a nossa elite intelectual, a nossa elite econômica, que muitas vezes são coisas que coincidem, né? A ideia de você ter acesso à escolaridade, muitas vezes está ligado a um poder econômico. Então essa ideia de você falar como uma determinada classe, que é a classe dominante, seja ela intelectualmente, economicamente, politicamente, isso faz com que você seja visto de uma maneira mais prestigiada. Mas o que eu quero que vocês notem aqui é que a definição de norma culta não é uma definição linguística, é uma definição social. Então, eu vou chamar a atenção de alguns exemplos interessantes aqui a respeito disso, mas é importante porque muitas vezes, quando a gente está na aula de gramática, a gente tem a impressão que gramática é uma ciência exata, de que gramática é simplesmente, ela traz simplesmente essa ideia de que eu tenho que aprender um sistema linguístico como se ele fosse sagrado, como se ele tivesse descido do céu e a gente tem que obedecer porque ele é uma espécie de lei física. E não é, né? A nossa língua, ela é uma convenção, ela é uma convenção social. Então, em algum momento, a nossa sociedade disse, olha, vamos adotar como padrão esse jeito aqui.
E qual que é esse jeito que foi escolhido como padrão? Geralmente é aquele utilizado pelos grandes escritores, geralmente utilizado por quem tem o poder político, o poder econômico, mas não é porque era a forma divinamente correta. Essa é uma ideia que a gente tem que desconstruir. É muito difícil desconstruir essa ideia, né? Porque por anos a gente vem na aula de gramática aprendendo regras, 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 como se elas sempre tivessem existido, né? Como se elas fossem uma espécie de regra física, de regra natural. Essa é a ideia, né? Então lembrem-se disso. Quando a gente fala de norma culta, é uma das variedades linguísticas entre muitas que existem em qualquer língua, não só no português, né? Entre as muitas que existem, mas é aquela que detém o maior prestígio, né? É aquela que é dada como padrão. Né? Agora, quando a gente pensa, por exemplo, no caso da mesóclise, ninguém usa mesóclise, mas ela está lá na norma culta como uma espécie de língua ideal. Né? A ideia da norma culta é sempre uma idealização de língua. E daqui, então, decorre um conceito que é muito importante, gente. Para quem está preocupado com o Enem, para quem está preocupado com o Unicamp, para quem está preocupado com esses vestibulares mais progressistas, né, que vão nessa pegada mais nova e mais recente dos estudos linguísticos, existe um conceito que a gente não pode deixar passar de jeito nenhum, que é o conceito de preconceito linguístico. O que a gente entende como preconceito linguístico? Depois eu vou dar exemplos sobre essa questão. Então, partindo da ideia de que existe uma espécie de ideal de língua que a gente chama de norma culta, existe depois uma variedade de outras formas de falar, né, determinadas por alguns critérios que a gente vai detalhar daqui a pouquinho, mas existe uma variedade de outras formas de pronúncia, de outras formas de construção de frase, de outras questões de escolha de palavra, né? E aí qual é o problema? O problema é que, dependendo dessa variedade que é utilizada, ela é carregada de um preconceito linguístico. Assim como a gente carrega de preconceito a maneira como as pessoas se vestem, a cor da pele das pessoas, a maneira como as pessoas escolhem seus parceiros, né, a sua orientação sexual, assim como a gente faz ou cria preconceitos a partir de uma série de características pessoais, a gente faz isso também em relação à maneira como a pessoa fala. E é engraçado que esse é um tipo de preconceito que a gente aborda muito pouco, né? A não ser no contexto da aula de língua portuguesa. Mas é um preconceito tão nocivo quanto qualquer outro, né? Eu vou dar um exemplo para vocês interessante. Teve uma vez que eu passei um vídeo na sala de aula, eu não me lembro agora, era de uma obra literária, e quem estava falando era uma pesquisadora pernambucana, e ela falando, né, sobre a obra e tal, usando naturalmente a variedade linguística da região dela, né, lá de Pernambuco. E aí, ao final, e ela era uma moça muito bonita, né, nos padrões de beleza que a gente entende como bonita. Ela era branca, de cabelo claro, cabelo liso. Ela era pernambucana e falando lá a respeito dessa obra literária. Ao final, isso já faz algum tempo, ao final do vídeo, um aluno fez o seguinte comentário: mas professor, engraçado, né? Ela é tão bonita e fala desse jeito. Olha o que existe numa fala como essa. Ela é tão bonita, mas fala desse jeito, né? Desse jeito, o que ele está entendendo desse jeito? Variedade linguística pernambucana, né? O que está implícito na fala desse aluno? Está implícita a ideia de que quem utiliza a variedade linguística pernambucana ou qualquer variedade linguística do Nordeste, em especial numa visão de quem vive em São Paulo, como é o nosso caso, são pessoas que têm subemprego, são pessoas que têm uma determinada aparência física que não está adequada ao padrão do que a gente diria como bonito, né? São pessoas que não tiveram escolaridade, e ali a gente estava diante
de uma moça branca, de cabelo claro e liso, escolarizada, falando, analisando uma obra literária de maneira extremamente intelectualizada, e isso causou uma estranheza na percepção do aluno em relação à maneira como ela fala. Isso é uma espécie de preconceito linguístico, né? Isso é um exemplo de preconceito linguístico, porque ele partiu do princípio que se o indivíduo usa determinada variedade da língua, ele tem determinadas características de comportamento, características físicas e assim por diante, né? E ele partiu de um princípio que é mais errado ainda, que é o princípio de que a língua dele, né, que é a língua de São Paulo, a variedade linguística de São Paulo, é uma espécie de língua neutra, ou aquela que é mais próxima da norma culta. Esse é um erro muito comum, né? Se você perguntar para qualquer pessoa, ela vai dizer que a forma dela falar é a mais próxima da norma culta, né? Então, quando a gente fala de preconceito linguístico, a gente está falando exatamente dessa questão. E aí eu queria problematizar um pouquinho mais essa questão do preconceito linguístico. Olha que curioso. Quando a gente pega pessoas que falam, por exemplo, vou reproduzir aqui a fala dessas pessoas, né? Bicicleta, Globo, Cláudia, né? Bom, a gente já identifica um determinado grupo social que vai usar essas variedades da língua. E aí a gente pode ter duas posturas a partir disso. A gente pode simplesmente falar, não, está errado. E de fato, quando a gente pensa na norma culta, não está adequado à norma culta, ok? Está errado, não é assim, e ponto final. E essa pessoa é burra, essa pessoa não teve escolaridade, e ponto final. Ou a gente pode ter uma postura um pouquinho mais científica, e que é um pouquinho mais difícil, e que talvez pessoas que digam essas coisas que eu disse agora não sejam capazes de chegar a essa interpretação, que é o seguinte: isso é um fato linguístico, não é? Uma série de pessoas, um número enorme de pessoas no português brasileiro pronunciam essas palavras dessa maneira. Então isso existe na língua portuguesa. Isso não existe na gramática, mas a gramática é uma parcela muito pequena na língua portuguesa, não é? Mas isso existe na língua portuguesa, mesmo nós que não usamos essa variedade do português, a gente entendeu o que essas pessoas querem dizer, né? E isso está no vocabulário de pessoas que falam língua portuguesa, né? E aí a gente pode ter uma postura que é de investigação e olhar para isso daqui e dizer o seguinte: bom, o que aconteceu com essas palavras? Veja, as pessoas trocaram aqui um L por um R, né? Só que não é qualquer L que foi trocado por R. É um L muito específico. Perceba, em todos os casos são L's depois de consoante. E aí, porque se a gente pegar outros casos, sei lá, a palavra bola, esse L não é trocado por R nessa variedade do português. Então a gente pode dizer que é um L pós-consonantal, né? Então o L pós-consonantal nessa variedade do português tem essa característica, que é ser trocado por um outro som, que é o som de R. Ok, essa é a primeira constatação que a gente está fazendo. Agora, se a gente for um pouco mais a fundo, e aí eu insisto, pessoas que têm sua cabeça baseada no preconceito linguístico raso, elas não têm a capacidade de fazer isso que a gente vai fazer, né? Se a gente puder ir um pouquinho mais longe, a gente vai perceber que essa é uma tendência da língua portuguesa. Quando a gente olha, por exemplo, a palavra igreja tem um R pós-consonantal, né? A palavra escravo tem um R pós-consonantal. Agora, quando a gente olha quando a gente olha línguas que são próximas do português, por exemplo, igreja em francês é église. Igreja em espanhol é iglesia.
Em todas essas línguas, a consoante que aparece ali é L. E no português, por uma questão histórica, por uma questão de variação histórica da língua, isso virou R. Quando a gente pensa, por exemplo, escravo em espanhol, é esclavo. E a gente pode pegar aqui uma série de exemplos. Prata é plata, né? Uma série de exemplos. Então, o que a gente conclui daqui? Que é uma tendência de falantes da língua portuguesa eliminar esse L pós-consonantal. Esse L pós-consonantal não é natural para falantes de língua portuguesa. É muito mais natural para falantes de língua portuguesa o R pós-consonantal. Ah, professor, então quer dizer que daqui a alguns anos bicicleta vai ser o certo, globo vai ser o certo, Cláudia vai ser o certo? Nós não sabemos. Mas existe um fato interessante que é o seguinte: a palavra frouxo, opa, quase que não sai aqui. A palavra frouxo, que para a gente tem um R pós-consonantal, em textos do século XIX, ela era grafada assim, ó, flouxo. Acontece que muitas vezes os textos que a gente pega e tal, eles já estão adaptados para a nossa grafia. Agora veja, provavelmente na época, e lá nos anos 1900, existia pessoas que falavam frouxo. Só que aí a reação que isso devia causar devia ser a mesma que a pessoa que fala bicicleta. A gente fala, nossa, que burro, ele não sabe a norma culta da língua. Né? E a norma culta dizia que era frouxo. Agora, detalhe, a palavra frouxo não existe mais. O que existe é a palavra frouxo. Né? Então, é uma tendência da língua portuguesa eliminar o L pós-consonantal. Muito curioso isso, né? E perceba que quando a gente constata um fato como esse, perde a graça. Né? Você fala assim, bom, então quer dizer que falar globo tem uma razão, não é só burrice, como muita gente fala, não é só pobreza ou falta de escolaridade. Na verdade, você fala, então por que nós, que temos escolaridade, não falamos globo? Será que é porque nós tivemos acesso à norma culta e fomos engessados por ela? Né? Enquanto pessoas que falam globo, Cláudia, estão falando da maneira mais natural, e a gente se esquece que a língua é um fato natural, não é? É um fato cultural dado no meio natural. Bom, mas eu queria ir um pouquinho mais longe nessa questão. Então a gente falou aqui da questão da palavra bicicleta, né? A gente fez essa análise aí. Agora vamos um pouquinho mais longe. Eu queria que vocês pensassem aí como que vocês pronunciam esta palavra, tia, e esta palavra, dia. Né? Lembrando aqui, bicicleta é uma variedade, faz parte de uma variedade linguística extremamente estigmatizada, né? Tida como algo que deve ser condenado, que as pessoas dizem que está assassinando a língua portuguesa e aquela história toda. Agora vamos pensar sobre esse ponto aqui, ó. Tia e dia. Como que você pronuncia? Você, falante do português paulista, como que você pronuncia essa palavra? Você pronuncia tia. Se você pensar bem, você não pronuncia segundo a norma culta da língua. Você pronuncia alguma coisa do tipo tia, assim como eu pronuncio. Dia, você pronuncia alguma coisa do tipo dia, né? Ah, professor, mas não é assim? Vamos pensar, como que você, o que a gramática fala sobre o som desta consoante? É língua atrás dos dentes. Então você fala tatu, teto. Agora, quando tem um i na sequência, você não fala tia, você fala tia. A mesma coisa em relação ao D. Né? Você fala dedo, você fala dado. Agora, quando você chega aqui com o i na sequência, você não fala dia, você fala dia. E aí eu pergunto a vocês, você está seguindo o padrão de pronúncia dessa consoante? Pensando que norma culta é uma espécie de padrão. Você não está seguindo esse padrão. E outra, pior, existem variedades do português, como por exemplo a variedade pernambucana, que eu acabei de citar, que pronuncia tia e que pronuncia dia. E aí a gente fala, mano, que estranho, né? Ele fala tia, ele fala dia. Agora, tem uma incoerência nessa fala, né?
seguindo aí o padrão da língua, quem está seguindo esse padrão de pronúncia dessas consoantes é quem falou tia e quem falou dia. Concordam? Só que a gente estigmatiza mesmo assim. Então concordam que a ideia do preconceito linguístico não está baseada em características linguísticas. Ela está baseada pura e simplesmente na pessoa que usa. Então, quando você diz para mim, olha, mas tia e dia é muito comum. Peraí, é muito comum para você, não é? Acontece que São Paulo detém uma espécie de poder político, econômico, cultural para dizer o que é certo e o que não é, né? Então, ainda que isso não siga o padrão linguístico, a gente considera como ok, não é? Por quê? Porque é assim que São Paulo fala. Então, concluam daqui o seguinte: quando a gente julga uma maneira de falar de alguém, a gente não está julgando a maneira de falar, a gente está julgando esse alguém, né? Se esse alguém detém algum tipo de poder político, cultural, econômico, intelectual, por mais que isso não siga o padrão da língua, a gente considera como aceitável. Esse é o coração desse assunto chamado preconceito linguístico. Tá claro? Bom, aí eu queria trazer essa questão da Unicamp, que eu acho que exemplifica muito bem tudo isso que a gente falou, que a língua, na verdade, é um fato social que serve, assim como a maneira de se vestir, assim como a profissão e assim por diante, serve para diferenciar indivíduos e, portanto, marca uma espécie de preconceito, o preconceito linguístico. Então, a Unicamp, no ano passado, colocou essa pequena crônica que diz o seguinte: pela milionésima vez, por favor, se amostrar não existe, não pega bem usar uma expressão incorreta como essa. Aí a outra personagem diz: ora veja, incorreto para mim é o que não faz sentido. Se amostrar faz sentido para boa parte do país. Por que você não usa um sinônimo mais simples da palavra? Que tal exibido? Todo mundo conhece. Não dá, porque quem se exibe é exibido, quem se amostra é amostrado. Por exemplo, quando os vendedores de shopping, olham com desprezo para os meninos dos rolezinhos e moram no mesmo bairro deles, eles são exibidos. Eles acham que a roupa do vendedor faz deles seres superiores. Por outro lado, as meninas e os meninos dos rolezinhos vão para os shoppings para se amostrar uns para os outros, e são, portanto, amostrados. Percebeu a sutileza da diferença? Aí a outra personagem responde: entendo, mas está errado. Como é que está errado se você entende? Você não aceita a inventividade, linguística do povo. Amostrar é verbo torto no manual de conjugações e amostrado é particípio de amostra grátis. Captou? Essa é a crônica, né? E aí a questão é muito interessante, apesar de não ser uma questão muito simples. A questão é a seguinte: considerando que a comparação entre modos de falar pode ser fonte de preconceito, o exemplo citado por uma das personagens da crônica, então ele quer saber o que este exemplo, que contribuição este exemplo usado por ela traz para a crônica. Quando a gente fala do exemplo, o exemplo é aí a diferença entre exibido e amostrado, né? Então, o exemplo dado era em relação a essas duas palavras. E aí ela explica ali a diferença, né? Que ainda que os meninos sejam do mesmo bairro, quando ele se sente superior, ele é exibido. Agora, amostrar não carrega essa ideia de superioridade. É muito interessante porque ele está apontando para a gente que a norma popular é mais precisa do que a norma culta, né? A norma popular, ela consegue, nesse aspecto, em relação a essas duas palavras, atender a nuances de significado que a norma culta não consegue, né? Então, olha bem, letra A. Esse exemplo
reforça o preconceito em relação às turmas de jovens de um mesmo bairro, com base nos significados de amostrado e exibido. Reforça o preconceito é problemático, né? Porque a intenção da personagem aqui não é reforçar o preconceito, mas é dizer que esse preconceito existe, né? De que quando a pessoa vestiu uma roupa diferente, ainda que ela seja do mesmo grupo social, ela se sente superior e isso se reflete nas escolhas das palavras, né? Letra B. Esse exemplo explicita o preconceito. O que é explicita? Mostra, né? Diz que existe, valendo-se de amostrado e exibido para distinguir dois grupos de jovens do mesmo bairro. É basicamente isso, a resposta certa é essa, mas eu quero ler as demais ainda. Então, esse exemplo serve para mostrar que existe preconceito do campo linguístico, né? Porque quando o indivíduo está numa posição diferente, nesse caso aqui usando uma roupa diferente, ainda que ele seja do mesmo bairro, ainda que ele seja do mesmo grupo social, ele se sente superior, isso se reflete na questão linguística, né? Olha a letra C. Dissimula o preconceito e reconhece que se amostrar é de fato um verbo que não está de acordo com as normas gramaticais. Não, este exemplo aqui, primeiro, não serve para dissimular o preconceito, muito pelo contrário, serve para mostrar que existe, né? Aliás, a crônica inteira serve para mostrar isso, né? De como determinadas palavras usadas, nesse caso aqui pelos meninos do rolezinho, são estigmatizadas, são taxadas de problemáticas, né? Ainda que elas sejam compreensíveis. A crônica é muito clara nisso. E letra D. Esse exemplo refuta o preconceito e confirma o desconhecimento da regra de formação do particípio passado do verbo se amostrar. Essa é a mais errada de todas, né? Porque ela não refuta o preconceito, né? Esse exemplo serve para mostrar que o preconceito existe. Refutar significa dizer que não existe, né? E o finalzinho está errado também, até porque no final da crônica ela fala, olha, amostrado é o particípio de amostrar. Então, ainda que essa palavra não seja aceita pela norma culta da língua, ela usa as estruturas da língua, né? E ela, portanto, está adequada aí à língua portuguesa, ainda que ela não seja reconhecida por aquela pequena parte que a gente chama de gramática, tá certo? Essa é uma questão da Unicamp do ano passado. E aí, para encerrar, eu queria trazer alguns conceitos importantes aqui também, que são os tipos de variação. Então, quando a gente fala de variação linguística, a gente está falando de 4 maneiras, 4 possibilidades de como a língua sofre alteração. Primeira delas, variação histórica. Essa é uma bem conhecida de nós, a gente aceita essa de uma maneira muito tranquila, né? A ideia de que, com o tempo, a língua sofre mudanças, né? E isso é natural. Esse tipo de variação interessa muito para o pessoal de literatura, porque é lá que a gente vai lidar com textos de outras épocas, né, mostrando ali a mudança do significado de palavras, a mudança da maneira como as frases são formuladas e assim por diante, né? Para nós, aqui em gramática, vão interessar as 3 últimas. Não que a variação histórica não seja relevante, ela é, né? Mas para nós, na aula de gramática, interessa como que a língua é usada hoje. A variação geográfica é aquela que a gente reconhece como regionalismo, né? E também muito aceita por nós, né, essa ideia de que, a depender do lugar, a língua assume formas diferentes, não só palavras diferentes, mas pronúncias diferentes, estruturas diferentes e assim por diante, né? Essa interessa bastante também para a literatura, né? Quando a gente fala, vamos ler um texto de Alagoas, vamos ler o texto do Rio Grande do Sul e assim por diante. Agora, para nós mesmo, as 2 últimas vão ter um papel importantíssimo aí nas provas de gramática. O que a gente entende como variação social? É aquela variação
que ocorre no mesmo lugar, ou seja, ela não é geográfica, e no mesmo tempo, ela não é histórica. Então vamos pensar, cidade de São Paulo, ano de 2020. Ainda assim, quando a gente olha as pessoas aqui dentro da cidade de São Paulo no ano de 2020, existem variações. E o que determina essas variações? Vários critérios, né? A escolaridade, o acesso a meios de comunicação, a idade da pessoa, a profissão da pessoa. Então, quando a gente fala do conceito de gíria, o que a gente entende como gíria? A gente entende como modo de falar de um grupo específico, de um grupo social específico. Quando eu falo grupo social, pode ser qualquer coisa. Pode ser o grupo dos advogados, pode ser o grupo dos skatistas, pode ser o grupo da galera da música eletrônica. E aí eles se identificam pela maneira como se vestem, eles se identificam pela maneira, pelos gostos musicais, pelos gostos do que leem, do que fazem, e pela maneira como falam. Então, quando a gente fala de gíria, a gente está falando de variação de cunho social, tá claro? E aqui, na questão da variação social também, entra a questão das normas, da norma culta, né, que é única, que é aquela mais prestigiada, e as normas populares, né, que são reconhecidas aí para cada grupo. E aqui eu vou falar de uma coisa muito importante para efeitos de Enem, que a língua serve como fator de identificação desses grupos. Isso é uma coisa muito importante, né? Então, norma culta e normas populares estão aí dentro dessa questão da variação de cunho social. E a última interessa muito, muito, muito para a gente, né? Que é o seguinte: uma mesma pessoa, né? Então não estou falando aqui de grupos sociais diferentes, uma mesma pessoa, sei lá, ela tem uma determinada profissão, determinados gostos, ela lê determinadas coisas, ainda assim, essa mesma pessoa muda a maneira como ela fala. A depender do quê? A depender de fatores ambientais, a depender da pessoa com quem ela está falando, a depender do porquê que ela está falando, do lugar onde ela está. Isso a gente chama de variação situacional, que nada tem a ver com a de cima. De cima a gente está falando de pessoas diferentes. Aqui na variação situacional, aqui a gente vai criar a distinção de linguagem formal e linguagem informal. Ah, professor, mas não é a mesma coisa que culta e popular? Não. Vamos imaginar assim, ó, dentro da norma culta, a norma culta dá pra gente algumas possibilidades de pronome. Eu posso me dirigir a alguma pessoa usando vocês, um grupo de pessoas, ou eu posso me dirigir a esse grupo de pessoas usando vós. As duas estão previstas na norma culta da língua. Agora, obviamente, dentro da própria norma culta, a gente consegue enxergar muito facilmente que vós é muito mais formal que vocês. Veja, não estamos falando de normas populares, estamos falando da regra gramatical. Ainda assim, dentro da regra gramatical, existe um espectro de variação de formalidade. Esses interessam bastante para a gente, tá certo? E para a gente terminar essa grande introdução aí a respeito de variação linguística, eu queria trazer aqui uma outra coisa, que são as esferas da variação. No slide anterior, a gente falou sobre os tipos de variação, né? Os fatores que podem levar à variação linguística: o tempo, o espaço, a classe social e a situação em que o indivíduo está. E aí eu queria chamar a atenção de vocês aqui para lugares gramaticais em que a variação ocorre. A variação linguística pode ocorrer praticamente em todas as esferas da língua, né? Então, a variação linguística pode se dar no campo fonético, como, por exemplo, nos casos que eu dei para vocês lá do bicicleta, tia, né? Então, quando a gente fala aqui de variação fonética, a gente está falando de uma variação ligada à pronúncia das palavras, né? Então, a pronúncia das palavras pode variar
a depender do tempo, a depender do espaço, da classe social e assim por diante, né? Ao mesmo tempo, ocorre uma variação na estrutura da frase, né? Então, quando a gente olha aí a maneira como as frases são formuladas no passado, como são formuladas hoje, existe aí uma diferença sintática e o tipo de variação, um dos mais conhecidos, é a variação lexical, que tem a ver com as palavras, né? Com o significado das palavras, com o vocabulário. Então a gente conhece vários casos desse tipo, né? De que no Rio Grande do Sul pão é cacetinho, de que fila em Portugal é bicha, e assim por diante, né? Então, quando a gente fala de variação linguística, é disso que a gente está falando, tá bom? Gente, espero que tenha sido claro. E durante nossa aula interativa a gente faz exercícios aqui referentes a esse assunto, tá bom? Um beijo, boa semaninha para vocês.